Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Numa análise mais rápida, nós poderíamos dizer: filhos de Deus, todos nós somos. Todos os homens, todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, foram criados por Deus. Observe que nós adotamos a palavra criado. Existe uma diferença entre criar e criar. Só Deus é o Criador. Só Ele tem uma substância que Ele produz e que Ele libera. Então Ele é a causa primeira de todas as coisas. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na elaboração da nossa codificação, o que é Deus? Que é Deus? Os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, maior de todas, e que Ele é a causa primária de tudo. Nesse ponto de vista, nós não vamos ver Deus criando este livro, criando o carro, criando o nosso corpo, porque essa criação, ela não é a primeira. Quem é que cria o carro? Quem é que produz? Quem é que transforma a natureza, gerando tecnologia? É o homem. É a inteligência, o outro elemento do universo. O que é o espírito? É a inteligência do universo. Então o espírito, que é criatura de Deus, que foi criado por Deus, usando a sua inteligência, ele transforma a sua natureza. Desde a época da caverna, aqui na Terra está se transformando. Os outros animais ainda não estão nessa etapa. Se dá uma tempestade, um temporal, eles vão buscar um refúgio que tem ali na natureza, né? Um buraco, um galho da árvore, uma proteção. O homem transforma. Ele começa lá na pedra lascada, ele lasca a pedra pela primeira vez para transformá-la em instrumento para o seu uso, e ali então ele já começou a gerar tecnologia. É inteligência em ação. Mas somente Deus poderá fornecer o fluido cósmico universal. Essa é a substância que é criada por Deus. Então Deus lança no universo esse fluido cósmico, e a inteligência que somos nós, e aí, a depender da evolução de cada um, uns conseguem mais, outros conseguem um pouco menos, mas todos nós utilizamos este fluido para criar. Usamos para criar no mundo espiritual e usamos para criar aqui no mundo físico. No mundo espiritual, através da nossa mente, nós criamos o nosso corpo perispiritual. O espírito, ele assimila do planeta onde ele está um fluido que é compatível àquele planeta. Então aquele passa a ser o seu corpo espiritual. E quando está na Terra, ele materializa esse corpo perispiritual. É o corpo físico. O próprio Cristo de Deus, que foi tão confundido com o próprio Deus porque ele era puro, ele também criou. Ele criou através do fluido cósmico universal, junto com a sua equipe celestial, o nosso planeta. Lá no livro A Caminho da Luz explica certinho. Quando foi criar o planeta Terra, Jesus, o Cristo de Deus, nessa época não tinha o nome de Jesus, né? Porque ele não tinha encarnado na Terra. O Cristo de Deus com um corpo de espírito. Os espíritos puros que fazem parte do seu corpo celestial, num ponto do espaço, com a sua mente, atraiu o fluido cósmico universal, foi condensando, agrupando e formou o planeta Terra para nos ser escola. Deus criou todos os princípios inteligentes, o das plantas, o dos animais, tudo. Então todos nós não somos filhos de Deus? O que será que Jesus quis dizer nessa passagem do Sermão do Monte? Bem-aventurados, quer dizer, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, não somos? Mas aí o verbo está no futuro. Serão chamados filhos de Deus.
serão felizes. Quem que será feliz? E quando é que este que vai ser feliz vai ser chamado filho de Deus? Depois de que acontecimento ele será chamado filho? Nós ainda não somos filhos de Deus? É isso que nós vamos estudar hoje. É o capítulo que está em Mateus, capítulo 5, o versículo é o versículo 8. Capítulo 5, versículo 9, não é versículo 8. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, muito bem. Nós já estudamos nas outras quarta-feiras que bem-aventurados é uma condição de felicidade. Quando Jesus fala que será bem-aventurado, ele está dizendo que no futuro será feliz. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos primeiro conversar em torno de duas palavrinhas: pacificadores e pacíficos. É a mesma coisa ser pacífico e ser pacificador? O que traz a paz. E o pacífico é o que tem nele. Então é diferente. Qual é a diferença aí, além da palavra? A atitude, não é? O pacífico, ele tem uma posição de passividade. O próprio nome já fala. Quando alguém faz alguma coisa para mim que eu julgo ser negativo e eu não vou reagir negativamente, eu estou sendo pacífico. Quando alguém comete uma violência, uma agressão contra mim, pode ser em palavras, em gestos, e não há o revide do mal com o mal, eu estou sendo pacífico. É importante ser pacífico. Mas a promessa aqui de Jesus é para os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Agora, também tem uma coisa: se a pessoa não for pacífica, menos ainda ela vai ser pacificador. É uma gradação, é como se fosse uma escada com vários degraus. Para ficar mais fácil de nós entendermos, vamos usar Jesus como modelo. Quando Jesus aceitou, sendo o governador espiritual da terra, vou voltar naquilo que eu falei. Antes da terra ser terra, dela ter sido formado, materializado, aquele que nós, depois de muito tempo, vamos conhecer como Jesus, ele já era Cristo. Ser Cristo na escala dos Espíritos é estar numa situação muito superior, distante da nossa capacidade de compreensão. Porque olha só, na escala de Kardec existem os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e depois os espíritos perfeitos. Acima desses estão Cristo. O nosso trabalho espiritual aqui da Terra é de sair ainda da condição de espírito imperfeito para ser espírito bom. Mas eu quero fazer as coisas. Está ótimo, você está caminhando para ser um espírito bom. O espírito bom, ele não produz mais o mal, nem pelo pensamento, nem pela palavra, nem pela ação. Então a gente só completa essa categoria de espírito quando nós não somos mais capazes de gerar um pensamento ruim. Enquanto nós temos que lutar para resistir um pensamento mau, nós ainda estamos saindo da condição de espírito imperfeito. É lógico que aí também tem um monte de escadinha, né? Tem um espírito imperfeito que está lá no primeiro degrau, tem um espírito imperfeito que está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Tem um que já está pertinho de passar para o espírito bom. Não é tudo igual, são várias etapas evolutivas. E Jesus, acima de tudo isso, ele se encarna na terra para exemplificar o amor. Há quem ainda acredita que ele encarnou para morrer, mas nós sabemos, a doutrina espírita nos traz essa claridade, essa luz, que ele encarnou para exemplificar o amor. Porque outros filósofos já tinham vindo falar das belezas, dos poemas do amor, mas nenhum deles, na grandiosidade do espírito, porque também era um espírito missionário, foram tão completo
como Jesus, que foi capaz de descer ao plano da humanidade e vivenciar o amor, porque parece uma coisa simples, mas não é. Porque o amor, ele não é um sentimento, ele não é um sentimentalismo, ai coitadinho. O amor não é isso. O amor é você ser capaz de sacrificar o seu egoísmo para que o outro possa ser feliz. Isso é gigante, isso é gigantesco, e Jesus foi capaz. Um homem como Jesus, sábio, inteligente, que sentava com as crianças para conversar, descia naquela época, nós estamos falando agora de evangelização de bebê, agora que está chegando isso para a terra, né? Jesus lá já sentou com a criança, já olhou nos olhos da criança, sentou com a samaritana na fonte de água, sendo que a samaritana ela era vítima de preconceitos, porque ela era de uma outra religião. Jesus, que teve um olhar diferente para as mulheres, até para a mulher que era perseguida, que eles a queriam apedrejar por ter cometido um erro perante a lei daquele povo. Então ele exemplificou o amor, mas ele foi pacífico quando, mesmo assim, incompreendido, perseguido, traído e abandonado, ele se permitiu ser crucificado. Isso é ser pacífico. Ele não reagiu. Quando o Gandhi também estava passando, ele fazia parte de um movimento de reação, né? de resistência ao povo inglês, mas uma resistência pacífica. Então ele também ganhou adversários. Então ele estava passando e o rapaz aplicou um golpe, deu um tapa no rosto dele. Foi capaz de conter, de não ter nenhuma reação negativa, porque a gente pode até segurar a boca, né? Morder os dentes, mas já sobe aquela coisa. Quando a gente está falando, a gente tem que falar por nós mesmos, porque às vezes as pessoas já não são mais assim, né? Às vezes é só a gente que está falando que é assim, né? Levar um tapa no rosto, em mim subiria o sangue assim, né? Ele sobe pela boca do estômago, já mexe com o plexo solar, mexe com o cardíaco, fica vermelho o rosto, o olho salta, as garras aparecem. E a gente pode até, porque nós estamos tentando evangelizar os nossos sentimentos, disciplinar as nossas forças, segurar as garras de novo, esperar a temperatura, mas o Gandhi não teve essa reação, não subiu, porque era um espírito que já controlava as suas emoções. Ele olha para o rapaz e ele fala para o rapaz: por quê? Mas desse jeito, sem se alterar, por que você me bateu? Então aí, Jesus se entregando, não é que ele chegou lá e falou: me manda para a cruz. Ele não tendo uma reação negativa quando eles quiseram levar para a cruz. Gandhi nessa situação também foi pacífico, mas buscando de novo no exemplo de Jesus, só para a gente diferenciar o que é pacífico do que é pacificador. Quando é então que Jesus foi pacificador? Pacífico quando ele se permitiu ser crucificado, sendo a maior autoridade espiritual da terra, um espírito que tinha poder sobre os elementos da natureza, que acalmou a tempestade, que andou sobre a água, a autoridade moral para falar para qualquer anjo: vem aqui, se materialize, me tira daqui e me leva para lá. Se um espírito benfeitor, como aquele que aparece num dos livros do André Luiz, foi capaz de se materializar e dar um tapa na mão da mulher que ia tomar um copo de veneno, e era um espírito trabalhador, mas de uma evolução mediana, imagine o poder de Jesus. No entanto, ele não usou desse artifício. Se eu quisesse, meu reino não é deste mundo. Se eu quisesse, eu daria uma ordem para os anjos, e eles viriam aqui e me tiraria dessa situação, mas eu não quero. Então assim ele foi pacífico. Mas quando ele foi pacificador? Quando ele teve que tomar uma atitude. Então ser pacífico está no campo do não reagir, ou reagir positivamente. O pacificador, ele exige uma tomada de decisão. Você tem que tomar uma decisão. Aí já não é mais a emoção que fala, é o sentimento. O sentimento, ele vem do espírito, ele que produz.
Ele decide do jeito que ele vai produzir e o jeito que ele vai exteriorizar, que ele vai pôr para fora. Pertence a ele. Então, Jesus foi pacificador quando ele perdoou aqueles que estavam crucificando. E ele fala que deixe a minha paz. E deixou a paz, compartilhou. Que ele só pode deixar quem tem. Quem tem a paz. Quer dizer, ele estava deixando um exemplo. A paz, ela não é uma peça material que dá para você dividir em pedacinhos e distribuir. Quando ele deixa a paz dele, ele deixa o exemplo. Ele tenta fazer como eu fiz. Requer treinamento. Da primeira vez não vai conseguir. E da segunda talvez não. Mas de tanto treinar, a gente vai se alimentando daquilo que a gente sabe que é o certo. Uma hora ele vai ser absorvido pela nossa alma, vai nos pertencer, e quando a gente menos esperar, a gente vai estar fazendo de uma maneira espontânea. Então esse que é pacífico, esse que não aceita as provocações que vêm de fora, ele se mantém inalterado, ele tem foco, e as coisas que acontecem ao redor dele não tira ele do foco. Ele se mantém sereno, confiante em Deus e confiante nas leis de Deus. Para nós que temos o conhecimento, isso daí se torna mais fácil quando a gente tem a consciência, porque nós compreendemos que nós somos espíritos imortais. Então, por que nós temos medo? Tem que começar esse diálogo, cada um dialogar consigo mesmo. Por que eu tenho medo das coisas? Se eu sou um espírito imortal, eu conheci isso, aprendi, é um princípio da natureza, nada destrói minha alma. Tudo que eu estou aprendendo, até o último segundo da minha vida, vai ser válido. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo de morrer? Por que eu tenho medo de perder minha casa? Por que eu tenho medo de perder meu dinheiro? Por que eu tenho medo de me afastar da minha família? Então, eu tenho que ser pacífico, eu não posso perder a minha paz. Por que eu tenho medo dos movimentos que acontecem na administração do país? Por que eu tenho medo das crises do planeta? Se eu sei que só vai me chegar aquilo que for necessário, porque aquilo que for necessário, eu posso até estar num lugar bom, eu posso estar num país de primeiro mundo. Aquilo que é meu, ele tem um endereço, né? As leis do magnetismo, ele vai fazendo contorno e ele vai me chegar. Então eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar em gerar agora, no presente, coisas boas. Porque se eu estou colhendo hoje, no meu presente, o produto do meu passado, é de muita inteligência que a partir de agora eu comece a fazer um bom plantio, que passa pelo pensamento, que passa pela palavra e passa pela atitude. Então esse que vai sendo pacífico, não reage negativamente, não paga a violência com violência, não vai atrás do revide. E também que é o pacificador é aquele onde ele está, ele busca atenuar. Ele busca atenuar, ele busca o entendimento. A gente vê isso até com as crianças, né? Todos os agrupamentos têm o pacificador, né? No grupo de adolescente, no jogo de futebol, não tem sempre o que vai separar. O que é isso, né? Começa a briga. Não, esse é o pacificador. Os outros falam, não pode deixar barato, não, vai para cima mesmo, né? Vai para cima. E tem o pacificador. Deixa disso, meus irmãos. E as pessoas da terra geralmente chamam o pacificador do fraco. Olha, o pacificador é o fraco, é o covarde, ele tem medo. Mas no entendimento evangélico não, ele é o corajoso. Por quê? Porque ele vai fazer um movimento diferente do movimento de agressão. E o movimento de agressão aqui na terra ainda é muito forte. A agressividade, o impulso, o falar sem pensar, o fazer sem refletir é muito forte na terra. E o pacificador ele vai ser a outra força disso. Então ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso, ele não é covarde. Ele vai buscar o entendimento, ele vai diminuir o conflito, ele vai diminuir as desigualdades. Então este será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque a gente vê em Deus todas as virtudes. Ainda buscando na fonte que é a codificação em Allan Kardec, ainda falando de Deus, os Espíritos falam para o homem:
É demais para o homem tentar entender, sondar o pensamento de Deus. O homem, nessa etapa evolutiva que está, nesse limite que nós estamos ainda, é muito pequeno para querer saber as coisas de Deus. Mas de uma coisa ele já pode estar certo, que ele não vai saber agora. Ele não vai conhecer inteiramente os propósitos, os desígnios de Deus, porque ele vai ter que se aperfeiçoar para isso, né? O Deus único, ele não é um homem, ele não é corpóreo e nem é um ente, não é nem uma entidade. E às vezes a gente quer abstrair Deus, fala assim: Deus não é um homem, ele não tem um corpo, ele é um espírito. Não, um espírito somos nós, sem o corpo. Nem isso Deus é. Deus é acima disso. E aí os espíritos, percebendo essa nossa dificuldade, falou: agora vocês têm outra coisa para fazer. Vocês têm outra tarefa para cumprir, para resolver, né? O egoísmo, o orgulho. Depois que vocês vencerem o orgulho e o egoísmo, aí você vai conhecer Deus. Mas uma coisa você já pode saber: o que Deus não pode ser e o que Deus não pode deixar de ser. Deus não pode ter nenhuma paixão humana. Deus não é vingativo, Deus não é ciumento, não é invejoso, não é punitivo. Isso nós podemos ter certeza. E o que Ele não pode deixar de ser: amoroso. Está sempre com as portas abertas para a gente, nos dando oportunidade. É claro que com a sua lei de justiça Ele põe ordem também no universo, né? Não deixa tudo solto. Mas a oportunidade do recomeço, haja visto que nós estamos reencarnados. A maior prova do amor de Deus para nós é a reencarnação. Porque se Ele fosse como muitos pensam, errou, já nos condenaria eternamente, nós não teríamos chance nenhuma de fazer mais bonito do que nós fizemos em outra existência, de fazer mais belo, de falar uma palavra boa substituindo aquela palavra ruim que nós falamos, de reconstruir vidas quando em outras existências nós a destruímos. E a gente tem aprendido aqui com o Evangelho nessas quarta-feiras como as várias maneiras de matar, né? Porque a gente pensa que matar é só matar fisicamente, tirar a vida do corpo físico, mas a gente tem estudado que matar é muito mais do que isso. Matar é matar o ânimo da pessoa, é humilhá-la, é colocá-la em descrédito, e tudo isso nós não podemos ignorar. Se nós não fizermos nessa existência, nas outras a gente fez, porque é um caminho comum para todos de evolução. Então esse que vai buscando essa pacificação no seu coração e vai procurando ser colaborador de Deus, ele vai sendo o Filho de Deus. Aqui na Terra, quando uma pessoa ela começa a ter comportamentos que é parecido com o pai, né? O pai era trabalhador, o pai era honesto. Então os filhos começam a produzir isso na vida. As pessoas que conheceram o pai, o que eles falam? É parecido com o pai, tal filho. Era isso que Jesus estava falando. Quando nós vamos nos tornando pacífico e pacificador, nós vamos ficando parecido com Deus. Nunca igual, mas parecido com Deus. Nós vamos trazendo as virtudes, as qualidades. Eu trouxe aqui para a gente refletir, embora ele seja um pouquinho extenso, mas a gente não vai comentar ele inteiro. Nós vamos ler, não vamos comentar inteiro, um texto do Emmanuel. Esse texto chamado Na Grande Transição, o Emmanuel escreveu através da mão do Chico Xavier no período da Segunda Guerra Mundial e foi publicado na revista Reformador. Ele, através desse texto, de uma situação que estava acontecendo naquela época, uma guerra, né? A Grande Guerra Mundial, ele faz a explicação desse versículo de Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque ele será chamado Filho de Deus. Então, com essa inteligência que o Emmanuel tem, né? Essa amplitude, essa capacidade de aprofundar com a sua mente, com a sua visão, as coisas da nossa vida, ele conseguiu nos mostrar o que é que Jesus
queria dizer com bem-aventurados os pacificadores, porque eles terão chamado de filho de Deus, através de uma situação que estava ocorrendo muito grave naquele período. Então ele diz assim: multiplicam-se conferência e examinam-se acordos que garantam a concórdia na belicosa família planetária. A Terra, o planeta Terra, ele estava numa iminência, não tinha acontecido ainda a Segunda Guerra. E as nações, principalmente as mais importantes, elas estavam tentando encontrar a paz através de decretos, como até hoje tentam, através de acordos. Cada país manda o seu representante, o seu chefe de Estado, o presidente da República, o primeiro-ministro, o rei, a rainha, e através de uma conversa que é colocada num papel, tenta-se encontrar a paz, até hoje, né? Sangrando, embora não encontra o continente europeu suficiente recurso para adaptar-se aos impositivos da paz, e guardando ainda a hegemonia na técnica industrial do mundo, imprime graves perturbações ao ritmo político da comunidade internacional. Não obstante, o dilúvio de sangue que lhe que lhe cobriu o solo generoso, não é segredo o tremendo sacrifício dos orçamentos em favor dos programas rearmamentistas. Existem ali multidões ameaçadas pelo inverno. Faltam reservas no balanço econômico. Invoca-se o socorro de países bem aquinhoados pela natureza. No entanto, os generais desenrolam mapas minuciosos e extensos sobre as vistas de administradores preocupados na ofensiva e na defensiva. Clarins de convocação aprestam-se à chamada de jovens subalimentados que mal procedem de uma infância vazia e de ideais reconstrutivos. Então o Emmanuel ele começa a fazer a sua dissertação mostrando que existe um distanciamento entre a teoria e a prática, entre o discurso do que se fala que quer, mais do que realmente se quer e do que realmente se faz. Então a Europa, aqueles países, poderosos daquela época, eles buscavam na frente dos outros, na frente das câmaras, dos jornalistas, assinar acordos e tratados de paz. Mas na prática, na hora de viabilizar isso, eles faziam exatamente o contrário. Eles investiam dinheiro do orçamento dele na compra de armas. Quem quer paz, compra arma. Se especializava na arte de guerrear. Tirava os jovens da sua mal acabada infância e já recrutava para treiná-los como soldados de um exército. Então, falava que queria a paz, buscava a paz através de decreto, através de assinatura de papel, mas não implementava, não movimentava recursos para buscar essa paz. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo já sabe, né? Lutava-se antigamente pela extensão de poder nos desregramentos do feudalismo dominador. Atritava-se ainda ontem pelo acesso às matérias-primas, a fim de que a força se sobrepusesse a direito no caminho dos séculos. E abeiramos agora de conflitos ideológicos gigantescos, em que a civilização do Ocidente sofre indescritível ameaça aos seus mais preciosos patrimônios. Então, a Europa daquela época, mal ela tinha terminado um ciclo difícil do feudalismo, onde algumas pessoas só eram detentores de largas faixas de terra e na base da escravidão colocava as pessoas numa condição subhumana, trabalhar para eles e produzir riqueza. Agora ele já se entregava a uma outra forma de injustiça. Como poderá haver paz se há injustiça? Como poderá haver paz se há o dominador e se há o dominado? É o ataque sutil das forças das trevas, mascaradas de liberdade, que mais equivale a desvario. Embalde se alinham propostas de desarmamento, porquanto, segundo já enunciou o eminente pensador, não foram as armas que criaram os homens, e sim os homens que criaram as armas. Um espírito envenenado pelo ódio
sem fuzil que lhe obedeça às determinações, ferirá com os próprios braços, e se estes lhe faltam, desferirá execráveis vibrações dilacerantes e esmagadoras, como aguçado estilete de morte. Então fala aqui Emmanuel que naquele período, como em outros períodos da humanidade, é a própria treva, os espíritos trevosos que se vestem de carne. Quer dizer, os espíritos inferiores, os espíritos que não têm qualidades espirituais, se encarnam e trazem toda essa violência e toda essa agressividade para a Terra. São inteligentes, desenvolveram o intelecto. Então, na hora que fala, na hora que escreve, parece realmente que eles são avançados e evoluídos, mas o sentimento é totalmente comprometido. Então, o que acontece? Eles alegam que é necessário a paz. E como que eles buscam a paz? Através da força das armas. Agora não está acontecendo isso? Com os Estados Unidos e o Oriente Médio? Precisamos juntar, quem é do nosso lado venha conosco, porque nós precisamos acabar com o terrorismo. Como é que nós vamos acabar com o terrorismo? Jogando bomba, míssil, invadindo o país, sequestrando o líder do país, né? Aí nós vamos conseguir a paz. E consegue? Acaba com o incêndio aqui, brota o incêndio lá. Acaba com o núcleo terrorista aqui, ressurge dentro da própria nação, ressurgem os núcleos terroristas. Então a gente vai ver lá na obra de André Luiz que ele fala que só há um caminho pela paz. A única maneira de haver paz é quando cada um de nós, cada espírito que somos, conseguimos pacificar todas as células do nosso próprio corpo. Quer dizer, o movimento pela paz não é uma coisa que a gente faça para fora, é uma coisa que a gente busca lá dentro. É nisso que está querendo chegar o Emmanuel aqui. É um movimento interno, não é uma coisa que o outro pode fazer pelo outro, ou que se pode fazer pela força de uma lei. Infrutíferas todas as medidas restauradoras do mundo que não atinjam a personalidade humana, necessitada de dignificação. A sociedade, constituída pelo organismo doméstico, pelo agrupamento, pelo partido ou pela nacionalidade, representa uma coleção de indivíduos. E por isso mesmo, sem a melhoria do homem, regendo os processos de trabalho, na intimidade do lar e do povo, é inútil a sistematização de reformas exteriores, impostas por revolução e por guerras destrutivas. É comum o homem da terra dizer: eu faço isso ou ele faz aquilo, porque o corpo é fraco. Mas nós espíritas ou os espiritualistas de todas as religiões sabem que isso não é verdade, porque o corpo não é fraco nem forte. O que é forte ou fraco é o espírito que está manobrando ele. Então quem sente é a alma, quem vê é a alma, quem ouve é a alma, quem tem desejos é a alma, quem tem vontade é a alma. Quem deverá se reformar? A alma, a própria alma. Advoga-se, aí ele fala, então se a gente não reformar a nossa própria alma, a nossa própria individualidade, depois começa pelo núcleo familiar e vai se expandindo por toda a sociedade, nós não vamos obter sucesso. Advoga-se a igualdade das oportunidades como fórmula ideal do socialismo cristão para as democracias. Entretanto, partindo a premissa de pensadores evangélicos, urge compreender que essa igualdade de recursos já foi estabelecida pelo governo divino do planeta. Admitido a experiência terrestre, o homem é bafejado por 1000 ensejos diferentes de aprender, envolver, iluminar-se e engrandecer-se. Tão grande talento é dor que aprimora quanto dinheiro que favorece. E a criatura que se revolta no sofrimento edificante, convertendo bênçãos em crimes,
é tão perniciosa a obra do Senhor como aquela que se vale das facilidades econômicas para estender o domínio das trevas. É de levantar e aplaudir de pé o que o Emmanuel falou. Ele diz assim: se por um lado nós temos os capitalistas que falam que a gente tem que avançar, tem que produzir, aquele que é mais capaz, produz mais e ganha mais, temos do outro lado os socialistas dizendo que nós temos que dividir tudo de maneira igual. E lá no Livro dos Espíritos fala: se nós dividíssemos agora de maneira igual toda a fortuna que tem no planeta, toda, amanhã você já teria mais do que eu. Por quê? Porque você gosta de trabalhar, você é esforçada, aí você ia se dispor a fazer o meu trabalho. Eu gosto de trabalhar mais ou menos. Aí eu ia falar: você não quer carregar essa mesa para mim? Eu topo, eu aceito, mas eu preciso que você me remunere. Aí eu ia falar: não, eu te dou, eu te dou a minha metade. Então amanhã mesmo você teria o teu 1 e mais a minha metade, 1,5, e eu só teria metade. Então o que o Emmanuel está falando? Ninguém precisa ser o distribuidor, porque o distribuidor das bênçãos já foi dado por Deus. Deus, ao permitir que nós encarnássemos aqui na Terra, Ele deu para todos nós igual oportunidade. É o socialismo espiritual. Mas como? Se eu sou pobre e o outro é rico? Deu oportunidade de crescimento, de evolução para o espírito, que é o importante. Não importa a ficha de trabalho que a gente pega. A gente encarnou, a gente pega uma ficha de trabalho. Se eu peguei a ficha de trabalho para ter uma condição financeira simples, modesta, não que eu vou deixar de me esforçar, de querer evoluir no meu trabalho, não é nada disso, mas eu tenho que fazer bonito naquela ficha. Olha o que ele fala: aquela pessoa que está na posição que ela está e ela é revoltada, ela atrapalha a obra da criação tanto quanto aquele que tem muito dinheiro, muita fortuna e não sabe fazer o bom uso. As duas partes elas estão atrapalhando a paz do mundo. Não é só o rico que detém 1% de toda a fortuna na mão dele que está sendo o motivo do desequilíbrio na Terra, mas também aquele que é colocado para fazer um serviço e ele não aceita. Por quê? Porque ele se sente diminuído, ele se sente rebaixado, ele acha que ele deveria estar além daquela possibilidade. Então nós estamos aqui para ser treinados em todos os setores. Uma encarnação nós somos de uma raça, de uma nacionalidade, não raça, de uma nacionalidade. Na outra encarnação nós somos da outra. Numa encarnação nós somos pobres, na outra nós somos ricos. E peça a Deus para você demorar para você vir rico, porque para ser rico tem que ter preparação espiritual, tem que estar muito bem preparado. A prova é muito difícil, ela não é impossível de ser vencida, mas ela é muito difícil, porque as facilidades para o erro, elas sondam mais de perto o rico. Amizades falsas, vícios, possibilidade de ficar na ociosidade, de usar o dinheiro para prejudicar os outros, é muito perigoso. Agora, quem tem equilíbrio pode se encarnar como rico, porque vai fazer o que com aquilo lá? Vai educar as pessoas que estão ao redor, vai dar chance para os empregados estudarem, progredir, vai abrir mais frentes de trabalho para os pais de família ter onde trabalhar. Está percebendo, gente? É bonito a gente falar do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É poético, é bonito, mas é indispensável trazer para a nossa vida também, porque senão não promove mudança. E aí quando nós trazemos para a nossa vida, aí fica um pouquinho mais pesado, né? Mais forte, fica vestido com uma cor às vezes até um pouquinho mais escura, mas é necessário fazer essa ponte. Eis porque o problema da harmonia espiritual nunca será resolvido por ordenações exteriores. O homem cristianizado é a coluna viva da democracia futura, em que o reinado da ordem na estrutura do Estado não colidirá com o reino de Deus em construção na individualidade humana. Não bastam leis benignas, requisitam-se caracteres elevados que as respeitem e que as cumpram. Não vale somente princípios enobrecedores,
São necessários corações valorosos que aceitem as condições imprescindíveis à santificação. A simples denúncia da guerra não atende, é imperioso suprimi-la da esfera de nós mesmos, ambientando o amor e a paz na própria vida. A face da superfície brilhante do oceano teórico, povoado de demonstrações negativas, espíritos satânicos, encarnados e desencarnados, prosseguirão assoprando o mal nos círculos da evolução terrena, derribando, conspurcando e destruindo. Enquanto não se capacitar o homem na grandeza da herança que o universo lhe reserva à condição de filho de Deus, é impossível a sublimação da humanidade. Tanto se guerreava no tempo de Sargão I, no apogeu da foice, quanto se luta presentemente no fastígio da eletricidade. No fundo, é a rebeldia da personalidade ajustada à indiferença pelos próprios destinos, quando não vinculada ao narcótico do vício, erigido em condutor do homem e das massas. A sabedoria do Eterno, porém, transforma os males da criatura em amarga medicação para elas mesmas. De experiência em experiência, a Europa crucificada na defecção dos próprios filhos, que conferiram um trono externo ao Cristo, imaginando-o cercado de representações políticas, mas exilado dos corações em que deveria viver e reinar, acerca-se hoje de cataclismas inomináveis. Das angústias coletivas, entretanto, surgirão claridades renovadoras, exorando as bênçãos do Altíssimo para que os nossos males sejam atenuados com a remoção das nuvens que se adensam sobre os povos mais poderosos da terra. Suplicamos a Jesus, fortaleça a gloriosa esperança num novo mundo. Grande América, herdeira da Europa, dadivosa e flagelada, não permitas que a chuva de sangue e lágrimas desabe em vão sobre as tuas sementeiras de cristianismo. Recebe as responsabilidades da civilização, de alma voltada para aquele que é o fundamento dos séculos. Consagra o direito, aceitando o dever do bem. Cristianiza os teus programas de governo, a fim de que o sofrimento e a expiação não te imponham renovações dolorosas. Se a força tiraniza o serviço libertador do Evangelho ou escarnece da razão para perverter a inteligência, não vejas em semelhante perturbação senão um eclipse efêmero da sombra humana, procurando debalde toldar a luz divina. E quando as nuvens de aflição houverem passado, quando as tormentas lavarem os céus, possas tu ouvir nos recessos do Espírito a divina palavra: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser-te-á possível então responder de consciência erguida para o alto: bendito seja o príncipe das nações. Reformador, janeiro de 1948, página 13. Então esse período estava acontecendo a Grande Guerra Mundial, e aquilo que Emmanuel profetizou aconteceu. A Europa, por ser dissimulada, quer dizer, falar que queria a paz, mas armar-se até os dentes para conseguir o poder sobre as outras nações, atraiu para si compromissos espirituais dolorosos, porque o povo lá até hoje experimentou o próprio derramamento de sangue da guerra, dos conflitos, como dos cataclismas, que vez ou outra está ainda abalando a Europa. E aí ele já faz de lá uma ponte para cá, para a América, dizendo: então, agora o depósito da confiança, da esperança de Deus e de Jesus está na América. Então que nós aqui saibamos, olha que palavra bonita, que saibamos cristianizar o nosso plano de governo. O que é o plano de governo? O plano de governo para a minha vida, o plano de governo para o meu lar, para os meus filhos, para a minha comunidade. Cristianizar é trazer ali os interesses comuns, aquilo que vai promover o benefício, não daquele que é preguiçoso, mas que vai dar para todos que quiserem realmente
uma oportunidade de prosperar, de progredir nos seus valores imortais. Deixa então para a América o compromisso de ser o coração do mundo, né, e a pátria do Evangelho, para receber os filhos das outras nações e compartilhar com eles essa luz do nosso Evangelho. A gente observa aí, como você fala lá na Europa, você observa a França, os ataques, ontem aí a catástrofe que houve, né, o terremoto na Itália. A gente observa realmente. Porque a gente hoje vê aquelas pessoas, não que a gente se defenda, não defende, mas às vezes a gente vê aquela pessoa encarnada numa nacionalidade atacando a Europa. Mas não poderá ser espíritos daquela própria região que foi abandonado, que foi desprezado e que guardaram dentro de si um sentimento de revolta, de mágoa? Vamos passar por paz, recitar canções, vamos ajudar. Fechemos os olhos suavemente, apoiando bem os pés no chão, a coluna ereta e o topo da cabeça para o alto. Mentalize a figura sublime, meiga, carinhosa de nosso Senhor Jesus. Ele se apresenta com seu manto branco como a neve e olha profundamente para dentro de você. Conhece as tuas necessidades, conhece as suas lutas, sabe o que você precisa. Ele te pega pelas mãos nesse instante e te leva para um banho de cachoeira. Essas águas calmas, cristalinas, de uma temperatura agradável cai sobre a sua cabeça. Escorre pelo seu corpo, dissolve as energias malsãs, as infecções fluídicas, afasta todo o mal e toda a perturbação. Uma suavidade toma conta do seu ser, uma leveza, o pensamento flui. Respire lenta e profundamente algumas vezes. Traga para dentro do seu corpo essa energia construtora, essa irradiação de luz, de saúde e de muita paz. Em nome de Jesus, os guias espirituais estão aqui, os mentores dessa casa, os seus familiares que já estão em boas condições. Desce das cidades espirituais, das colônias, trazendo as mãos cheias de bênçãos, de princípio curativo, e deposita sobre você. Receba com o coração aberto, confie em Deus, confie em Jesus. Esse tratamento espiritual que inicia agora, ele vai continuar durante toda a noite. Na hora de deitar-se, sente na cama ou antes ainda, reserve alguns minutos para fazer uma prece. Peça proteção a Deus, peça aos anjos da guarda que possam te acompanhar em espírito para as escolas de aprendizado, para os hospitais de tratamento. Receba esse banho, essa irradiação positiva como doação de todos que estamos aqui na prece. Essa energia transferida, ela vai te fortalecer. Você vai conseguir raciocinar melhor, achar as soluções para os seus problemas. Vai iluminar os seus caminhos. Essas bênçãos de Deus vai também alcançar o seu lar, limpando todo aquele ambiente. O ambiente de trabalho, alcançando familiares, amigos da empresa, da instituição, para que eles também recebam
esse impulso de espiritualizar-se. As entidades doentes serão recolhidas para esclarecimento, serão encaminhadas para os abrigos, para as casas de misericórdia no além. E as entidades perturbadoras terão a sua ação neutralizada. Agradeçamos a tudo que nós recebemos, a vida, o pão material, o pão espiritual, a oportunidade de estarmos aqui reunidos num lugar de recolhimento, de respeito religioso, acompanhados pelos emissários do Senhor. Muito obrigado por tudo que nos deste, Senhor, por tudo